Buenas. Então, os exercícios agora de mol e massa molar, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Essa questão aqui é para a gente retomar mais uma vez, e depois também não vamos mais falar sobre isso, tá? Prometo para vocês. Aquela história de média ponderada, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui na... Pronto. Aqui tem uma figura de um experimento. Eu vou primeiro falar um pouquinho rapidamente, daí eu explico o exercício. A gente lê o exercício. Quando os caras vão... por exemplo, como é que os caras descobriram que existe isótopo? Tipo, como que os caras descobriram que os átomos de hidrogênio podem ter massas diferentes, que os átomos de cloro podem ter massas diferentes? Isso só foi possível, gente, à medida que houve avanço tecnológico. Medir a massa de um átomo não é um evento, tipo, corriqueiro, né? Não é coisa que você compra um aparelho no Shopee, tá ligado? Tem um aparelho chamado espectrometria de massa, que assim, de uma maneira muito grosseira, o que os caras fazem, o que o aparelho faz? Ele pega os átomos, vamos supor, eu quero medir a massa dos cloros. Então ele pega uma amostra de cloro e transforma os átomos tudo no estado gasoso, tipo vaporiza. E aí ele joga esses átomos num lugar onde esses átomos adquirem carga elétrica. Eles ficam ionizados, tipo assim. Aí, na hora que o átomo está ionizado, eles jogam o átomo dentro de um campo elétrico, tipo duas placas. E aí, o que acontece? Como o átomo está carregado, o átomo, na hora que ele entra na placa, ele desvia. Só que o que acontece? Dependendo da massa do átomo, o desvio é maior ou menor. E o aparelho consegue detectar isso, cara. O quanto o íon desvia, pelo desvio, ele determina a massa do átomo. E ele ainda consegue dizer, daquela amostra que ele recebeu, quantos por cento tem de cada tipo. É muito louco. Então, por exemplo, se você faz com hidrogênio, o aparelho vai te dar 3 isótopos. O isótopo 1, o isótopo 2 e o isótopo 3. Se você faz com cloro, ele vai te dar 2 isótopos, o 35 e o 37. Cara, o aparelho é muito louco. Ele é muito legal. Tipo, na faculdade a gente usava, tipo, tinha uma aula de química que se chamava química experimental. Então você conhecia todos os aparelhos. Todos os aparelhos de espectrometria, de luz, tem vários tipos. E aí, o exercício, ele mostra o resultado de um aparelho desse. Então, ele fala aqui, ó, Francis Aston utilizou espectrometria de massas para comprovar a existência de um grande número de isótopos de elementos não radioativos. A figura a seguir mostra o espectro de massa do antimônio. Então, o espectro de massa, ele vem assim... Peraí, gente. Deixa eu deixar minha caneta. Ah, a caneta entrou para baixo do notebook, calma aí. O que ele mostra aqui? Ó, voltar. Ele mostra que o aparelho detectou 2 tipos de antimônio. O antimônio 121, tá? E aqui ele colocou ó, abundância relativa, 57,25 e o outro 123. E a porcentagem tá lá. Aí a pergunta em si é bobinha. Item A. Como são representados os símbolos dos 2 isótopos do antimônio? É o antimônio 135. Você pode colocar, de preferência, que 135? De onde eu tirei 135, gente? O cara tá ficando louco. É o antimônio 121. Coloca aqui que fica melhor, né? E o antimônio 123. Tá? Item B. Qual a massa atômica relativa
do antimônio. Ele quer saber a massa média. Então, a massa é igual a 121 vezes 57,25 mais 123 vezes 42,75. Tá conta chata, né? Ninguém merece. Tá? Dividido por 100. Tá bom? Deixa eu fazer ela aqui com a calculadora. Olha, o meu deu 121,8. Eu vou arredondar com uma casa depois da vírgula. 121,8 unidades. Tá? Então, ó, só para a gente juntar o que a gente viu na aula. O exercício acabou aqui, tá? Então, ó, o que eu posso pensar? A partir daqui, que um átomo de antimônio pesa 128, 1,8 U. Certo? Ah, mas eu também posso pensar que 1 mol de antimônio pesa 121,8 gramas e contém 6 vezes 10 a 23 átomos. Entende? Então, se vocês sabem isso, vocês sabem o conteúdo. Aí aplicar nos exercícios, dos mais fáceis aos mais difíceis, tá bom? Beleza? Podem tirar print. Vamos para a questão número 2. Aqui a questãozinha já é uma questão mais caroço. Vamos lá. O metano, CH4, é o principal componente do gás natural, combustível de origem fóssil, cujas reservas são encontradas próximas ao petróleo. No início da exploração do petróleo, esse gás era desprezado. Ao verificar o seu poder calorífico, as empresas passaram a utilizar para gerar energia para as próprias unidades exploradoras. Mais recentemente, o gás natural passou a ser explorado. Considere, aqui está, considere uma amostra de 80 gramas de metano. Então, metano é um gás. Metano é um gás. Então, imagina que você tem uma bexiga e ali dentro tem moléculas de metano. Tá? A bexiga pesa 80 G. Tá? O que eu devo saber para começar o problema? Que a massa molar do metano é 16 G por mol. Tá bom? Item A. Calcule a quantidade de matéria. Essa expressão, quantidade de matéria. Gente, é o número de mols. É o número de mols. Tá bom? Então, a regra de 3. 16 G de metano contém 1 mol de moléculas. Certo? 80 G vai ter X. 80 é 5 vezes maior que 16, né? Então, X igual a 5 mols de moléculas. Tá bom? 5 pacotes. Tá? 5 pacotes de CH4.
Esse é o item fácil. O item chato, que muitos alunos têm um pouco de dificuldade, é o item B. Se você já fez vários exercícios de mol, você já se deparou com essa situação. O cara te dá uma massa de uma coisa, só que essa coisa é uma molécula. Então, ele deu lá 80 gramas de CH4. E ele te pergunta quantos carbonos tem lá dentro e quantos hidrogênios tem lá dentro. Tudo bem? Então, aqui, a gente vai ter que entender o seguinte, pessoal. A molécula, ela é um conjunto de átomos. E quando esses átomos se combinam, no caso do metano, por exemplo, para cada carbono, eu tenho 4 hidrogênios. Isso é importante que a gente entenda. Então, lá dentro, tem muito mais hidrogênios do que carbonos. Entendeu? Por exemplo, se lá dentro tiver, sei lá, 1.000 carbonos, você tem que ter 4.000 hidrogênios, por causa da fórmula. Então, é importante que vocês tenham esta percepção nesse tipo de pergunta. Ele está perguntando o número de átomos que estão compondo as moléculas. Então, quando tiver um exercício desse tipo, o que você precisa criar na tua cabeça? A proporção. A proporção é a seguinte, ó. Uma molécula de CH4, ela contém um átomo de carbono. Nossa, eu botei o acento no 1, hein? A pessoa tá doida. Tá? E ela também tem 4 átomos de hidrogênio. Tá? Então, gente, essa proporção ela vale não para uma molécula só. Ela vale para 2. Ela vale para 3. Para quantas moléculas você quiser. Então, por exemplo, se eu tiver 5 pacotes, são 5 pacotes, gente. São 5 mols. Eu vou ter que ter quantos carbono lá dentro? 5 pacotes. Faz sentido isso para vocês? Certo? Tá? 5 pacotinhos. E quantos pacotes de hidrogênio, mano? Exatamente. Exatamente. 20 pacotes. Gente, isso aqui é o princípio da estequiometria. Isso é o princípio da estequiometria. Você está quebrando molécula. Você só não está fazendo reação química ainda. Tá bom? Puta, então peraí. Ó, ele quer saber quantos átomos, né? Ô, gente, 5 pacotes são 5 vezes 6, 10 a 23. Não é? Só troquei o pacote pelo 6, 10 a 23. Então vai dar 30, 10 a 23. Deixa assim, né? Ficar colocando Ô, 3, 10 a Dom, 24. Oi, ali seria alguém me 20 chamou. mols de hidrogênio, né? O que é? Ali seria 20 mols de hidrogênio, não é? De hidrogênio, é verdade. Ah, tá. Aqui, obrigado. Thank you. Beleza? E aí, para os 20 mols de hidrogênio, eu vou fazer a mesma coisa. Seriam 20 vezes o mol, o pacote, que é o 6, 10, 23. Opa. Eu vou deixar tudo na potência 23, tá, gente? Que eu tô com preguiça. Ó, 6, 10 a 23 átomos, que daria 120, 10 a 23.
átomos. Percebe que a proporção é a mesma? Olha lá, 1 para 4, 1 para 4, sempre 1 para 4, 1 para 4, na quantidade que você quiser. Tá? Beleza? Isso você pode fazer com qualquer molécula. Então, vai uma dica de estudo para você sair da mesmice, de passar nervoso com lista. Que chato isso, né? Escolhe uma molécula, qualquer, pega uma molécula que você conhece a fórmula aí, sei lá, ácido sulfúrico. E faz isso. Pega uma molécula, escolhe uma massa que você consiga fazer conta rápida e faz. Então aqui ele pegou 80 gramas de metano. Pega, quer ver uma boa dica, se você quiser anotar aí? Pega 900 gramas de glicose, 900 gramas de glicose, se você quiser fazer um exercício desse tipo para aprender a fazer, 900 de glicose, que é C6H12O6. Quer ver, tem um outro aqui? 490 gramas de ácido sulfúrico, se você quiser anotar aí também. Tá passando receita, Danilo? Não. Faz com esses dois. Você já vai aprender rapidão a fazer. Tá? Item C. Qual a massa correspondente aos carbonos e aos hidrogênios? Ah, ele quer saber a massa agora. Então vamos lá. Quanto que eu tenho de carbono, gente? Carbono, eu tenho 5 mols, não é? Carbono não tem 5 mols? Então vamos lá. Vamos fazer para o carbono. Para o carbono, gente, 1 mol pesa 12 gramas. 5 mols pesa X. Vai dar 60G. Tá bom? 60G, ó. Ei. 60G. 60G. Gente, quanto tem que dar de hidrogênio? Quanto que tem que dar de hidrogênio de massa? Mano, hidrogênio tem que dar 20. O negócio não pesa 80? Ele falou que tinha 80 gramas de metano. Então você pensa, peraí. O metano é formado por carbono e hidrogênio. Se eu tenho 60 de carbono, o resto tem que ser hidrogênio. Vamos conferir. Vamos conferir. Para o hidrogênio, o que eu tenho? 1 mol pesa 1 grama, né? Foi aquele que a gente usou primeiro lá. 1 mol pesa 1 grama. 1 mol pesa 1 grama. Tá? 20 mols. Estão falando aqui no chat uma coisa legal. É só pegar as massas e multiplicar por 5, né? As massas molares. Exatamente. Olha lá. Só que no caso do hidrogênio eu multipliquei por 20, né? Aqui. Tá bom? Beleza? Ô, gente, uma coisa muito importante que eu preciso falar. Vocês estão percebendo que a proporção de átomos é 1 para 4, certo? A proporção de massa não é 1 para 4. É uma outra proporção, tá vendo? Na estequiometria, a gente vai usar muito isso. Você tem uma proporção de mol. A proporção de mol é 1 para 4. Beleza. A proporção de massa é 3 para 1, cara. É outra coisa, tá bom? Isso aqui, na verdade, esse exercício, ele é a teoria de estequiometria. Porque o que a gente vai fazer, né, na estequiometria? A gente vai, em vez de fazer uma proporção de átomo assim, a gente vai fazer isso dentro de uma reação química. A gente vai balancear a reação e estabelecer essa proporção para poder fazer cálculo, tá? Podem tirar print, gente.
Aqui. Essa questãozinha é bem curiosa, ela é da Unicamp. Ele fala assim, ó. Em uma pessoa adulta, com a massa de 70 quilogramas, há aproximadamente 1,6 quilogramas de cálcio. Tipo nos ossos, no dente, né? Que tipo, a gente tem cálcio e tal. Qual seria a massa dessa pessoa em quilogramas se a natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido o bário no lugar do cálcio? Então imagina que durante o processo da evolução, ao invés do nosso corpo utilizar o cálcio para fazer as coisas, ele usasse bário. E aí ele deu duas informações. A massa do cálcio. Ô, gente, tem um errinho de digitação aqui. Onde está o 5, na verdade é igual, tá? É igual. E a massa molar do bário é 137. Ó, uma coisa eu já sei, gente. A pessoa ia pesar mais. Ela ia ter uma massa maior que 70 quilos. Porque o bário é mais pesado. O bário é mais pesado. Tá? Então, aqui é um exercício já difícil. Por quê? Porque além de você saber o conceito, você tem alguma coisa que você tem que fazer aqui. Você tem que entender o que ele está pedindo. Não é simplesmente fazer uma conta. Então, o que eu vou tentar fazer? Primeiro eu vou descobrir quantos átomos de cálcio tem nessa pessoa. Essa é a primeira coisa. Então, eu vou começar fazendo isso, ó. 40 gramas de cálcio tem 1 mol de átomos, um pacote. Tá. Agora, e se eu tiver 1.600 gramas? Certo? Então, aqui eu descobri que a pessoa tem 40 pacotes de cálcio. Tá. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual seria a massa de 40 pacotes de bário. Tá? Vou fazer para o bário agora. Então, para o bário, o que eu tenho? 1 mol de bário pesa 137. 40 pacotes pesa M. Então, a massa de bário que a pessoa vai ter, né, tipo, no corpo dela, vai ser de 40 vezes 137. Dá 5.480 gramas. Não. Oi. Por que você usou 40? Por que eu usei 40? Porque eu vou trocar o cálcio por bário. Ah, tá. Obrigada. Eu vou ter que tirar todos aqueles cálcios do corpo e jogar os bários. Tá? Então, o que acontece, na verdade? A pessoa ela tem 1,6 kg de cálcio. Se eu trocar o cálcio pelo bário, ela vai ganhar 5,48 quilos a mais. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a massa da pessoa. Então, agora eu vou escrever, ó, substituir cálcio por bário. Então, eu vou fazer o seguinte, a massa da pessoa vai ser 70 menos 1,6, porque eu tirei o cálcio, mais 5,48. Olha lá. Tá bem? Aí, eu vou achar a massinha dela. Então, é 70 menos 1,6 mais 5,48. Aqui, tá bom? Isso.
O meu também deu isso. 73,88 quilos. Muito louco esse exercício, cara. Eles fazem um assunto, como o pessoal falou, né? Um assunto chato, ficar tipo um exercício tipo diferente. Não que fique legal, né? É forçar um pouco a barra. Tá bom? Tá aí a questão 3, gente. Podem tirar print. Maravilha. Questão número 4. A questão 4, gente, eu não vou fazer toda ela, tá? Se vocês me permitirem. Até porque a gente já está num outro nível. O que é para fazer? Então, se vocês forem estudar esse assunto, vale a pena dar uma olhadinha nela. Ele é para completar a tabela. É para completar a tabela. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou várias substâncias, tá? E aí ele escolheu alguma informação. Então, aqui, por exemplo, ó, vou pegar o O2, vou fazer com o O2, tá? Ele me deu o número de mols, tá? Ele quer saber a massa, a quantidade de partículas e a massa molar. As massas molares a gente vai pegar na tabela, né? Massa molar eu pego na tabela. Na tabela, tá? Então, eu vou fazer para o oxigênio. O que eu sei? A massa molar dele é 16 vezes 2. Então, ó, para o oxigênio, o que eu sei? Eu sei que 32 gramas equivalem a 6, 10 a 23 moléculas, que, por sua vez, equivale a 1 mol. Acabou. Agora, se o cara me deu ali na tabela 0,1 mol, é só você dividir tudo por 10. Vai dar 3,2 G, que por sua vez vai dar 6 vezes 10 a 22 moléculas. Dividir por 10, né? Ali. Dividir por 10. Tá bom? Super tranquilo, né? Isso é meio que automático. Isso é meio que automático. Tá aí. Questão número 5, vamos lá. Ó, mais uma chance para a gente praticar esse negócio de quebrar molécula. Só que aqui é mais simples. Aqui é mais simples. Ó, quantas moléculas de cloro há em 21,3 gramas desse gás? O gás cloro, gente, é um gás diatômico. Tá? Você pode imaginar o cloro como sendo dois átomozinhos ligados, ó. Tá? Aí ele fala assim, quantas moléculas tem, né? E se todas as moléculas se dissociarem, então, tipo, se a molécula quebrar, dando origem a átomos, quantos átomos serão obtidos? Olha lá, de novo, uma molécula de cloro contém 2 átomos de cloro, certo? Então, primeiro vamos achar quantas moléculas eu tenho. Bom, o que eu sei sobre o cloro? Que a massa molar do cloro é 2 vezes 35,5.
Essa é a massa molar do cloro, tá, gente? Então, a massa molar do cloro vai dar 71 G por mol. Tá bem? Então, olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou armar uma regra de 3 assim, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas de cloro pesam 71 G. Eu vou fazer a regra de 3, mas eu não vou usar mol. Eu vou usar o número mesmo. Quantas moléculas tem para 21,3? 21,3 vezes 6, 10 a 23, dividido por 71. Dá 1,8, tá, gente? Eu fiz a conta aqui na calculadora. 1,8, 10 a 23 moléculas. Aí. Beleza? Essa é a primeira parte, né? Aí a segunda parte eu venho para cá, ó. Ó, aqui, ó. Se uma molécula, quando quebrada, né? Quando dissociada, libera 2 cloros, e se eu tiver lá dentro 1,8, 10 a 23 moléculas? Tá vendo? Então vai dar X 3,6, 10 a 23 moléculas. Tá aí. Tá? Certo? Fechamos a questão 5, gente. Vamos fazer a saideira? Fazer mais uma? Let's go. Vamos ver. 6. Saideira, tá? Aqui, ele faz uma comparação de 2 compostos. Tá? Ele fala assim, ó. Considere 2 amostras de 100 gramas cada de óxido de magnésio e óxido e NaCl. Tá? Em qual das amostras há maior quantidade de matéria? Onde tem mais mols? Onde tem mais mols? É isso que ele quer saber. E depois ele quer saber onde tem mais íons. Onde tem mais íons. Gente, primeira coisa que eu preciso pensar. Dá uma olhada nas fórmulas. Dá uma olhada nas fórmulas. Cada fórmula tem 2 íons. Concorda? Então, se eu tiver mais mol de MgO, eu também vou ter mais íon. Porque se você quebrar cada partícula, vai dar 2 íons. Quebra um MgO, vai dar o magnésio e o oxigênio. Quebra o NaCl, vai dar o Na e o Cl-. Então, na verdade, respondendo A, você responde a B. Não tem muito mistério. Agora, como é que eu sei onde tem mais mols? Bom, você pode fazer o seguinte, ó. A massa molar do MgO, ela é 24 do magnésio mais 16 do oxigênio. Então, vai dar 40 G por mol. Então, olha o que eu vou fazer. 1 mol de MgO, exatamente, ó, o pessoal já está matando. Você não vai precisar nem fazer a conta, ó.
pesa 40. Tá? Quantos mols vai ter em 100? Então, o N1 vai dar 100 sobre 40. Agora, se você fizer para o magnésio, para o NaCl, ó, para o NaCl, o raciocínio é o mesmo. Só que a massa molar dele, gente, é 23 do sódio mais 35,5 do cloro, que vai dar 58,5 G por mol. Então, no caso do NaCl, 1 mol de NaCl pesa 58,5. Ó, a massa molar é maior, então tem menos mol. Sacaram já? A galera aqui do chat, 2 pessoas falaram isso já. Ó, o MgO tem mais, porque a massa molar, aqui seria a massa molar, né? Ela é menor. Então, ó, N2, a massa é a mesma, né? Por isso que dá para fazer assim. Por isso que dá para pensar desse jeito. Quem tiver menor massa molar, ó, tem mais mol. Ó. Pronto. Tá? Beleza? Então, meio que já fechando. Resposta do item A. Em qual das amostras a maior quantidade de matéria? Na amostra de MgO. B. Na amostra de MgO. Porque se tem mais partículas de MgO, você vai ter mais íons também. Porque as partículas se quebram 1 para 2. Tá? Beleza? E eu não vou nem calcular, viu, gente? Porque, primeiro porque a conta do N1 é tranquila de fazer. 100 por 4. Mas a conta do N2 dá um pouquinho quebrada. Então, não precisa fazer a conta, não. Até porque ele não pediu. Tá bom? Beleza? Podem tirar print, por gentileza.